Começando a gravar aqui. Pessoal, então, né? Essa aula aqui é basicamente uma aula de revisão, tá? Então, assim, na verdade, eu vou pegar os slides, assim, de todas as aulas, e aí o que tiver, assim, que eu acho que é realmente mais fundamental, né, que vocês não podem sair da graduação sem saber, a gente vai dar um foco maior, tá certo? Então, assim, pessoal, basicamente, né, o assunto não é um assunto muito comprido, assim, né, artropatia, coluna você já viu 3 vezes, né? Vocês vêm no S3, no S5 e no S7. Então, assim, galera tá coluna até o fim, né? E, por fim, tumores ósseos, que da parte de radiologia, a gente não vai cobrar uma coisa muito pormenorizada, né? O que a gente quer são os critérios lá, que a gente vai voltar daqui a pouco a eles, tá? Então, assim, falando aqui da primeira aula, artropatias, né? Pessoal, a osteoartrose. Isso aqui, obviamente, vai cair na prova, né, pessoal? Então, assim, quais são, o que é que me faz pensar que isso aqui é uma osteoartrose? Né? Então, assim, esses 4 itens aqui são clássicos, né? E é uma doença extremamente comum, então não tem como isso aqui não cair de alguma forma, tá? Então, assim, basicamente, pessoal, percebam que tem uma assimetria, né, uma redução assimétrica do compartimento, né, articular, e geralmente, pessoal, no caso do joelho, é mais esse medial, ó. O medial, ele fica, eu vou até tirar aqui desse negócio, que às vezes confunde, né? Então, o medial é esse lado de cá, ele tá até mais estreito do que o desse lado, tá? Além disso, né, osteófitos marginais, tem uns biquinhos aqui, ó, né, tem umas protuberâncias ósseas, certo? Que são causadas justamente por atrito. Esclerose subcondral, você vê que esse osso aqui, ó, o lugar que tá tocando, tá mais próximo, ele fica mais branco, tá certo? Basicamente isso, tá? Então, esses fatores nos levam a pensar em osteoartrose, tá certo? Vamos para as mãos, porque mão é um lugar também muito comum de acometimento, né? O que é que me faz pensar que isso aqui também é uma osteoartrose, né? O envolvimento preferencialmente das interfalangianas distais, certo? E aí perceba que aqui tem um biquinho também, ó, vou até aumentar aqui, tem um biquinho de osteófito, certo? Na interfalangiana, certo? E além disso, novamente, esclerose subcondral, tá bom? Então, assim, aqui não tem subluxação, não tem luxação, não tem afilamento em ponta de lápis, não tem desvio, tá? Então, assim, são coisas que a gente vê em outras doenças, né? Aqui, basicamente, você vê a redução do espaço interarticular com a esclerose subcondral e osteófito, certo? Essa mão, basicamente, é isso, né? Agora, uma mão de artrite reumatoide, pessoal. Olha só como é diferente daquela lá, né? A mão de artrite reumatoide, percebam que existe o desvio ulnar dos dedos, né? Os dedos, eles desviam em direção à ulna, né? Essa mão aqui, ó, perceba que ela fica inclinada em direção à ulna. A ulna tá aqui, isso é lateral, então esses dedos inclinam para cá. Existe subluxação, certo? Em alguns momentos, né, você pode ver aumento de articulação, certo? E uma coisa que chama a atenção, às vezes, é que no contato osso com osso existe uma osteopenia. Uma osteopenia. Deixa eu autorizar aqui uma pessoa que está querendo... o Saulo. Professor, uma dúvida. Diga, Ricardo. A gente também pode chamar de dedos em ventania, o desvio ulnar dos dedos? Em ventania, sim, pode ser chamado também, certo? Em ventania. O que esse desvio ulnar? Existe a cabeça do cisne, que é essa conformação, né? Abotoadura de botão, em casa de botão, o pessoal chama isso, né? Também cabeça de cisne, né? Mas isso aqui não é esse negócio da desventania, isso aqui é a conformação do próprio dedo, né? Que assume essa morfologia estranha, né? Tá certo? E aí, uma coisa também interessante da artrite reumatoide é que ela, não é que ela não pegue a distal, ela pega, viu? Ela pega essa parte distal, que a gente chama de nódulos de Heberden, mas ela pega classicamente Bouchard, que é essa interfalangiana proximal, tá? Olha só a subluxação, ó, subluxação, tá vendo? Você percebe que esse osso não está articulado adequadamente no metacarpo, né? Ele está desviado ulnar novamente, tá certo? Então, coisas clássicas, tá? Só estou mostrando coisas clássicas.
Coisas clássicas também. Nem sempre tudo é muito fácil na vida, né? Nem sempre tudo é muito fácil. Esse aqui é um exemplo clássico de como a realidade não lê o livro. Isso aqui é o caso de uma pessoa que tem artrite reumatoide. Perceba que uma redução ó, desse espaço, mas que não tem esclerose subcondral. Você não tem nada branco aqui. Isso te levanta a suspeita de que isso não é só uma osteoartrite, né? Uma osteoartrose. Isso é artrite reumatoide também. Então, aqui tem uma esclerose subcondral, por conta de uma osteoartrose mesmo, e aqui também tem sinais de artrite reumatoide, porque tem essa osteopenia subcondral, tá certo? Então, é uma coisa mista, ó. Aqui, o que fala a favor de osteoartrose aqui? O que fala a favor de osteoartrose seria apenas essa redução da articulação, mas não tá, o fato de ser simétrica não fala a favor, certo? Então, aqui é só a redução da altura em si e essa esclerose subcondral, tá? Outra pessoa querendo entrar aqui, só um instante. E o que fala a favor de AR é a osteopenia e a redução simétrica do espaço articular, entendeu? Mostrando como as coisas podem ser sobrepostas, tá bom? Artrite, espondilite anquilosante, né, pessoal? Isso aqui não é nem exatamente para a nossa prova, mas para a vida isso cai demais. HLA-B27, né, homens jovens. Então, como é que vai ser essa história, né? A história é de esqueleto axial, com envolvimento simétrico e ascendente, tá certo? E, classicamente, você vai ter a formação de sindesmófitos, que são aquelas pontes ósseas, né? Literalmente vai formando quase uma carapaça, né? Os corpos vertebrais, eles vão se ligando e por conta desses sindesmófitos. E aí forma a coluna em bambu, que aí a pessoa vai adquirir essa conformação aqui, ó, vai ficar com posição de esquiador. Olha só, posição de esquiador, tá certo? Então, vai acontecendo esse surgimento desses sindesmófitos, que vai formando pontes entre os corpos vertebrais, ó. E aí a pessoa fica com uma anquilose. Anquilose é a falta de movimentação. Por isso que é espondilite anquilosante, porque vai determinar uma anquilose da coluna, certo? Vertebral. Então, isso aqui classicamente. Agora, na imagem, você vê que tem. Peraí, vamos para cá. Na imagem, o que a gente vê? Ó, alteração das sacroiliacas, certo? A esclerose subcondral, né? Redução do espaço articular das sacroiliacas. Geralmente simétrico, certo? E aí, aqui ainda tem sindesmófitos, ó. Perceba que entre um corpo vertebral e outro, tem um tracinho aqui, ó, de osso. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Percebem que tem um osso aqui que está passando pelo disco, ó, na lateral do disco? Isso aqui é o sindesmófito, tá? Então, lembra que a espondilite anquilosante é simétrica e forma sindesmófitos. Outras espondilopatias, né, por exemplo, a psoríase, ó, é assimétrico. Aqui tem alteração, aqui tem redução do espaço, e aqui não tem, ó, aqui tá normal, tá? Então, assim, para mostrar um exemplo de uma outra lesão, outra doença que acomete também a região sacroiliaca, mas que não é espondilite anquilosante, é a psoríase, tá? Beleza? Assimétrico. Então, memorizem isso. Também pode ter surgimento aqui de sindesmófitos, tá? Mas não vai fazer uma coluna em bambu, tá? Não vai fazer uma coluna em bambu. Classicamente, psoríase, o que a gente tem que pensar? No dedo, tá? Dedo da mão. Olha só isso aqui, pessoal. Afilamento em ponta de lápis, tá? Luxação completa, né? Como a pontinha dessa articulação, a articulação, ela vai virando uma ponta, então não tem praticamente contato de um osso com o outro osso. Isso é o que a gente chama de luxação completa, tá? Então, aqui também, ó, tá fazendo quase uma luxação completa. A ponta desse osso, né, não tá tocando aqui praticamente, tá? Então, afilamento em ponta de lápis, erosão, luxação, e lembrem-se sempre, não é obrigatório ter lesão de pele. Não é obrigatório, tá? Então, assim, são coisas que tem que ficar na cabeça de vocês. Beleza? Gota, pessoal. Gota, né? Isso aqui é clássico, né? Primeiro pododátilo, né? Então, você vai ter aumento de partes moles, que é o que a gente chama de tofo gotoso. E muita erosão, tá? A gente chama, às vezes, isso aqui de erosões justa-articulares. E isso aqui, às vezes, a gente pode chamar também de erosões em saca-bocado. Saca-bocado. Porque parece que tirou mesmo um pedaço do osso, tá? Então,
Basicamente, tem que lembrar disso aqui. Eu vou mostrar só os melhores momentos, tá, pessoal? Charcot, pessoal, como é que acontece esse Charcot? Charcot tem relação com qual doença? Diabetes. Diabetes, pessoal, diabetes, tá? Então, assim, a pessoa tem uma alteração nervosa, certo? Faz uma neuropatia do diabético e ela literalmente não sente quando ela anda. Ela não sente muito o contato do pé com o piso, né? Com o chão. E isso vai sendo uma coisa que causa muito atrito, ela coloca muita força para fazer a marcha. E aí, por conta disso, né, pode acontecer essa lesão, né? Vai acontecer também uma subluxação ou uma luxação completa aqui, ó, subluxação, certo? Com formação de ossificação heterotópica. Perceba que surgem ossos aqui, ó. É um osso novo, tá? Ao redor dessa articulação, tá bom? É basicamente isso, tá, pessoal? Artrite juvenil, né? É a questão do uso que é incompleto, né? A pessoa não tá usando a articulação, a metáfise, ela fica grande e a diáfise bem fininha, né? Bem fininha, tá? É a diáfise grácil que a gente chama. Vamos para o próximo, né? Coluna, galera. Pessoal, coluna, basicamente, lembre-se sempre que quando você vai descrever, né, a imagem, a gente segue uma ordem, alinhamento, posição do corpo vertebral, se ele está diminuído de tamanho, se não está, como é que tá os elementos posteriores, como é que tá o disco, como é que tá o canal, o forame, a gente tem que responder isso num laudo, tá? Né, focando assim de forma mais rápida. Isso aqui é um assunto novo que acredito que vocês não viram, né, durante a graduação, então isso aqui é uma coisa importante que pode ser que caia sim em prova, tá? Esse conceito de retrolistese e anterolistese e espondilolistese, né? O que é que acontece aqui, pessoal? Perceba que existe aqui um alinhamento entre os corpos vertebrais, eles têm que estar seguindo, né, uma mesma linha, certo? Às vezes, a pessoa pode ter uma lise, certo? Dessa pares interarticulares. Lise da pares interarticulares. E isso daqui provoca um distanciamento entre o corpo vertebral de cima e de baixo. Eles se distanciam, tá? E aí, dependendo, se essa forma, né, como ele se distanciou, se o corpo vertebral superior, ele foi mais para anterior, né, isso aí ele vai ser a anterolistese. Então, é sempre o superior em relação ao inferior. O superior foi mais para anterior, é o mais comum, tá? É a anterolistese. E se o superior vai mais para trás, é a retrolistese. Quais são os problemas disso aí, tá? Muitas vezes não tem problema. Muitas vezes não tem problema, a pessoa vive com isso. Mas o mais comum é sim ter problema. Esse distanciamento, às vezes, é muito grande e pode fazer aqui uma compressão das raízes da caudequina, se eu tiver aqui nessa região lombar, ou lá em cima pode comprimir a coluna dorsal, é uma coisa grave, tá? Inclusive, esse mecanismo de ruptura de pares interarticulares, às vezes é uma coisa que acontece quando a gente tem uma fratura, assim, grave, um trauma, uma queda, né? Ele geralmente acontece nesses contextos, tá certo? Então, lembra-se que pode ter alteração, né, compressão da raízes da caudequina, compressão da medula, isso pode causar uma instabilidade também do eixo, né, do eixo crânio-caudal do corpo, e isso também é o causador, essa listese, ela também é causadora de anterolistese e retrolistese, tá? Então, assim, quais os sintomas que isso aí pode causar, né? Tem vários sintomas, compressão de caudequina, compressão de medula, às vezes isso aqui também pode fazer compressão de raízes, certo? Nervosas, tanto intracanal, principalmente intracanal, como de forame, também pode acontecer, dependendo do grau de distanciamento, tá? Então, a gente, inclusive, coloca graus diferentes, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, ó, tem vários graus, tá certo? Que é a quantidade de osso que deslizou, certo? Menos de 25%, grau 1. Entre 25 e 50, grau 2. Entre 50 e 75, grau 3. E mais 75, grau 4. Isso aqui, pessoal, grau 3 e 4, isso aqui tem que fazer cirurgia, tá? E a gente faz a artrodese. Faz uma artrodese. Para causar uma estabilização na coluna, que está instável. Imagine que o corpo todo, o peso todo do cidadão está apoiado aqui, ó. Como é que não deve ser isso? Deve ser angustiante, né? Tipo, a pessoa, a coluna sustenta o corpo, né? E aí,
você se depara com uma situação dessa lá na região do sacro, né? Então, é meio apavorante, tá? Nesse sentido, sim, vamos fazer uma artrodese. Isso aqui tá bem indicado, tá? Cuidado com as indicações loucas que tem por aí, né? Então, às vezes, vale até a pena, a gente até, às vezes, escreve, ó, leve, geralmente sem repercussão, a gente tenta escrever essas coisas, tá? Lembrar dos nódulos de Chimonk. Professora, só Diga, uma dúvida Ricardo. em relação A listese. Pronto, exatamente, a listese. Professor, quando há esse deslocamento, ele é, como é que eu posso falar assim, único, tem o deslizamento e vai ficar nessa posição, Isso. ou tem o risco de a coluna ficar indo e voltando, realmente instável? Instável, tem o risco de ficar indo e voltando. Tem o risco de ficar indo e voltando. Perceba que perdeu a articulação aqui, ó, que liga um corpo ao outro, tá frágil, porque teve uma ruptura, teve uma fratura. Então, esse negócio aqui, grau 4, isso aqui é um terror, pessoal. Isso aqui é um terror, né? Deve ser um negócio louco, né? E assim, nessa situação, certamente está comprimindo caldequina, certamente tem compressão, se for mais em cima, tem compressão de medula, tá? Então já tem mielopatia envolvida, né? Isso aqui é o pesadelo das fraturas, né? É justamente pinçar a medula que está passando aqui atrás. A medula está passando aqui atrás. Cadê? Pinçou, né? Esmagou a medula, esmagou a caldequina, nesse topografia caldequina, né? Então é um negócio que é bem sério, tá? E às Obrigado, vezes professora. são traumas que não são tão fortes e às vezes determinam essas listeses, tá? Lembrar dos nódulos de Chimor, certo? Que são benignos, tá? Lembrar do Modic, pessoal. Pelo amor de Deus, isso aqui, né? Eu já no S5 a gente falou, mas é edema, né? Como é que eu sei que é edema? Hipo no T1 e hiper no T2, ó. Hipo no T1 e hiper no T2. Lembra que o T2 é que o líquor é branco, vocês lembram disso, tá? O T2, a sequência T2, o líquor é branco, a sequência T1, o líquor é preto, tá? Então, assim, se é preto no T1 e se é branco no T2, que é igual ao líquor, é o quê? É água, é edema, Modic 1. Se é branco no T1 e branco no T2, isso é gordura. E se é preto no T1 e preto no T2, isso é esclerose, tá? Só para vocês saberem disso. Quando a gente está nessa fase de edema, o disco, ele está inflamado, e às vezes você tem muita dor, e às vezes você tem que dar, assim, anti-inflamatório, tá? Seguindo aqui, né, elementos posteriores, às vezes você tem um aumento da dimensão desse elemento posterior aqui, tá? Isso aqui pode causar compressão do canal medular e também da raiz que está passando aqui intracanal e a foraminal, né? Porque isso aqui aumenta tanto de tamanho, pessoal, que pode acontecer compressão tanto da medula como da raiz raiz intracanal e foraminal, tá? Essa daqui chama intracanal e essa daqui chama foraminal, que vai passar para cá, tá certo? Relembrando isso para vocês, ó, tá aqui, isso aqui é o desenho clássico, olhem com carinho, né? Herniação, né? Uma protuberância mediana, protuberância paramediana, foraminal, extremo lateral, tá? Essa daqui é a primeira raiz que está intracanal, no nível abaixo, ela vai ser a raiz do forame de conjugação. Essa é a raiz do forame de conjugação, e essa primeira intracanal, depois segunda intracanal, terceira, eles vão seguindo uma ordem, né? Então, assim, por exemplo, se eu tiver entre L5 e S1, estou entre L5 e S1, tá? Essa raiz aqui vai ser a foraminal de L5. E essa vai ser a primeira, né? A primeira é a intracanal de S1, tá? Só relembrando aquela história lá, que tá aqui, ó, né? Basicamente, ó, L5 e S1, né? Uma protuberância, né? Uma protrusão, certo? Essa protrusão, ela tá comprimindo essa raiz. Olha a raiz do lado direito, intracanal direita, e a raiz do lado esquerdo, ela tá para trás, ó, porque isso aqui tá determinando o deslocamento sobre essa raiz, tá? Então, essa compressão, o que que é? Isso aqui é uma protrusão, né? Paramediana esquerda, lembra que sempre esse lado é o direito e esse lado é o esquerdo, da raiz intracanal de S1, tá? Cara de prova, né, pessoal? Cara de prova isso aqui, né? Não dá nem para dizer que vocês não testaram, né? Porque isso aqui cai muito em prova de residência, tá? E vamos para a última parte, que é de tumores ósseos.
Espera aí que eu acho que ele pegou um... Aqui, pronto. Então, tumores ósseos, tá, pessoal? Classicamente, né? O que é que vocês têm que sair da aula sabendo, né? E para a vida de vocês, né? Aqui o objetivo não é que você vai dar o diagnóstico do subtipo histológico pela imagem, não é isso, tá? O que a gente quer é que você identifique quando uma lesão tem cara de ser uma lesão mais agressiva e quando ela tem cara de ser menos agressiva. No osso, geralmente, a gente não utiliza o termo benigno e maligno. A gente não utiliza muito esse termo. Por quê? Porque benigno dá uma ideia que o negócio é do bem, né? Do bem. Mas às vezes você tem, por exemplo, um cisto simples, que é uma lesão extremamente pouquíssimo agressiva, mas ela faz uma fratura horrorosa. E para a pessoa que diz assim, uma lesão benigna, ela tá com uma fratura horrível. Não gera um negócio assim, você olha, como é que eu estou dizendo que é uma lesão benigna e eu, paciente, tive uma fratura horrorosa dessa lesão? Né? Então, por isso que a gente não utiliza esse termo de benigno e maligno. A gente utiliza o termo de menos agressivo, mais agressivo. Então, essa lesão aqui é uma lesão menos agressiva e essa é uma lesão mais agressiva. E por quê? Né? Existem basicamente 3 características que, assim, vocês sempre têm que definir, certo? Então, a primeira coisa, né? Zona de transição. É a mais importante, a característica mais importante é a zona de transição. Então, perceba que você tem limites bem definidos entre o osso saudável e o osso doente. O osso doente e o osso saudável. Saudável, doente. Tem limites bem definidos, são coisa boa. Já essa zona de transição, ela é ampla. Aqui tem lesão, tem. Aqui tem lesão, tem. Aqui tem lesão, tem. Mas, assim, eu não sei até aonde vai essa lesão. Será que aqui já é lesão? Ainda é lesão? Será que é osso normal? Entendeu? Então, existe todo esse espaço que você olha assim, cara, não sei. Então, isso é um critério, é um dos critérios mais fortes. O segundo critério fortíssimo, pessoal, é reação periosteal. Eu diria que esses 2 estão empatados, tá? De gravidade. Se você tem uma reação periosteal, se o periósteo do osso fica destacado, fazendo lâmina, reação laminar ou em raios de sol, tá? Então, isso daí tem que pensar em lesão maligna, muito maligna, não é pouco não, bem maligna mesmo, né? Osteosarcoma, sarcoma de Ewing, tem várias doenças dessas horrorosas que dão isso, certo? Os piores, né? Fiquem na cabeça de vocês esses 2, tá certo? E uma outra coisa que é importante, às vezes, são as margens da lesão. Quando eu estou diante de uma margem esclerótica, totalmente esclerótica, isso é uma coisa boa, tá? Isso é, a margem é bem definida. Ela é esclerótica, toda esclerótica, margem bem definida. Essa daqui não é, ó. Você mais uma vez cai um pouco, até no conceito da zona de transição, né? Mas perceba que aqui a borda não é definida, tá? Então, esses são os 3 critérios que eu diria que são fundamentais, tá bom? Então, assim, reação periosteal, zona de transição. Outra coisa, pessoal, fortíssima, pega partes moles. A lesão estava no osso, ela se estendeu para partes moles. Isso é uma coisa muito grave, pessoal, tá? Então, é um critério também que nos faz pensar bastante em lesão do mal, tá bom? Sobre a cortical óssea, nem sempre isso é uma coisa do mal, tá? Nem sempre. Por exemplo, um cisto ósseo aneurismático, às vezes ele rompe a cortical óssea. A pessoa vai ter uma fratura, tá? Então, não é obrigatório. Esse critério, ele não é obrigatório. Outra coisa que não fala nem que é bom nem que é mal, é essa questão de ser osteolítica ou osteoblástica. Não vai te dizer se é uma coisa mal ou boa, né? Só vai te ajudar a definir mais qual é a lesão em si. A lesão tal é mais osteolítica, a lesão tal é osteoblástica, tá? Outra coisa que também não vai te dizer muita coisa é essa questão de ser de áfise, metáfise e epífise. Tanto faz, certo? Não tem muita predileção. Existem lesões agressivas de metáfise, de áfise, de epífise. Então, não vai te dizer muita coisa. E esse outro ponto, esse aqui sim, lesões geralmente excêntricas tendem a ser mais agressivas, tá? As concêntricas tendem a ser menos agressivas, tá certo? E aí, ó, conceitos gerais para vocês irem também levando para a vida, tá? A partir de 40 anos, tem que pensar em metástase, em mieloma múltiplo, tá? A partir de 40 anos, tem que cogitar nessas 2 situações, não tem como, tá certo? Outra coisa que para vocês levarem para a vida, ó, o granuloma eosinofílico e a infecção,
são considerados menos agressivos, são lesões menos agressivas, certo? São, histologicamente, o comportamento dela é menos agressivo. Mas, radiologicamente, elas têm cara de muito ruim, tá? Você olha para ela, vixe Maria, isso aqui é muito agressivo, tá? Não tem zona de transição muito adequada, não tem borda muito marcada, né? Só não tem reação periosteal e não tem envolvimento de partes moles, mas, de qualquer forma, o granuloma eosinofílico, ele é uma lesão que ele é do bem, né? Pode fraturar e tal, mas não é agressiva de câncer, de disseminação, tá? Mas ele tem cara de do mal. Então, nem sempre tudo que a gente vê, assim, nossa, pode ser que ainda tenha uma chance, né? Lembra disso, pode ser que ainda exista uma chance. Vamos pensar que possa ser granuloma eosinofílico. Infecção, a clínica é soberana, né? Você ia ter esse dado. O paciente se cortou, um paciente agricultor, se cortou com uma enxada, né? Ficou com terra ali, aí teve a inflamação da pele, aí se estendeu para o osso, né? Aí dá uma osteomielite. Aí nessa situação, olha como deve ficar horrorosa a imagem. Deve ter acometimento também de partes moles, porque é uma infecção, né? E veio da pele. Então, assim, isso aqui dá uma imagem podre, né? Você olha assim, meu Deus, coisa horrível, né? Cometimento de pele, subcutâneo, osso, mas não, é infecção. A história já vai te dizer isso, né? Beleza? Então, assim, só lembrando para vocês o que é uma reação periosteal, ó, né? Reação periosteal aqui, raios de sol, lamelar, tá? Isso aqui muito ruim, prognóstico muito ruim, ó. Muito ruim. Todas essas reações periosteais são ruins, tá certo? Destruição cortical pode ser ruim, pode não ser, tá? Então, lembrem-se disso. E aí, só para mostrar para vocês, ó, um cisto simples, né? É uma lesão que é bastante osteolítica, muito osteolítica. Tem água aí, certo? Às vezes tem sangue aí dentro, tá bom? Foi o que juntou uma parte para um trauma, fez um componente sanguíneo. Isso aqui, pessoal, é uma lesão do bem? Eu não posso dizer que é do bem, porque o cara vai fraturar isso aqui, né? Por isso que eu digo que ela é menos agressiva. Então, no osso, lembra desse conceito. A gente não fala que a lesão é benigna, nem que ela é maligna. A gente fala, ela é menos agressiva, ela é mais agressiva. Eu faço mais neuroradiologia, né? Eu fiz neuroradiologia. Eu passo o dia todo descrevendo lesão de calota craniana. E aí, como é que eu descrevo? A lesão é bem tranquila. Eu descrevo, tem uma lesão osteolítica, focal, na calota craniana, que não rompe cortical, provavelmente sem agressividade relevante, ou pouco agressivo, de natureza pouco agressiva, entendeu? Às vezes a pessoa lê o laudo e pode achar que é agressiva, mesmo dizendo que é pouco agressivo, a palavra agressivo pode gerar um desconforto, né? Mas não gere desconforto para vocês, porque o mais correto é descrever como agressivo, pouco ou muito agressivo, certo? Então, só para vocês saberem disso, tá bom? Olha só uma reação periosteal, né? Ó, raios de sol, triângulo, né? Isso aqui do mal, né, pessoal? Osteosarcoma é um negócio que bem do mal, né? Sarcoma de Ewing, tá? Eu tive uma amiga, pessoal, que morreu de sarcoma de Ewing. Muito triste, muito triste. Na verdade, eu a conheci na residência, eu era R1 e ela era R1 também, mas ela não era da rádio, ela era da clínica médica. Ela, na época, ela devia ter 24 anos, 25. E aí ela começou com a dor pélvica e aí no final, assim, fez um ultrassom, não viu nada no ultrassom, porque o ultrassom não vai ver osso, né, muito menos bacia. E aí ficou com dor, andou, e assim, ficou arrastando isso aí por uns 2 meses, aí resolveu fazer uma ressonância. Aí na ressonância a gente já via que tinha uma lesão, né, no sacro com acometimento de parte mole, região sacroiliaca, que não é uma região muito comum para sarcoma de Ewing. Mas no final era sarcoma de Ewing, e assim, ela ficou viva, assim, mais um ano, sabe? Mas faleceu, fez químio, fez tudo. Linda a menina, maravilhosa, todo mundo era louco por ela, sabe? Você vê que essas coisas, esse negócio de doença de osso, cara, infelizmente, não tem idade, tá? Sarcoma de Ewing, criança, tá? Criança. Então, assim, pense com a pessoa chegar para você, criança, com uma dor, vamos prestar atenção, né? Porque criança não é para ficar sentindo dor, né? Então, você tem que realmente suspeitar de alguma coisa. Lembrando que, qual é o exame inicial, se eu suspeito de lesão óssea?
Raio-X. Raio-X. O santo e velho raio-x, tá? O santo e velho raio-x, ele dá muita informação, tá certo? Se a sua suspeita clínica ainda assim for uma coisa extremamente... Cara, não veio normal, vamos dizer que veio normal o raio-x, e a sua suspeita ainda é forte. Qual é o próximo passo? TC, TC, que é exatamente esse primeiro slide aqui. TC, tá, pessoal? TC. Porque, ó, para a gente ver, precisa ter mais de 30% a 50% como se fosse a lesão osteolítica, né? Se a lesão osteolítica, ela precisa ter comido o osso, mais de 30% a 50% do osso para a gente ver no raio-x. Tá? Então, assim, nem sempre o raio-x normal vai te dar certeza de que aquilo não é, tá? Mas, a bem da verdade, o raio-x, ele geralmente vê muito bem, né? Muitas coisas, tá? Lembrando do osteocondroma, que é uma lesão muito comum, muito comum. Aí ela não é para vocês assustarem com essa lesão, tá? É uma lesão tranquila, certo? Muito comum a gente ver isso aqui no joelho, nessa topografia do fêmur. E aí, ó, mieloma múltiplo. Mieloma múltiplo, uma lesão que você olha assim, né, permeativa, né, várias lesões, às vezes você perde até o contexto do qual é a textura normal do osso daquele paciente, porque são tantas lesões, certo, que você não tem mais o que é o padrão normal. Então, sempre que você vir um osso muito esburacado, muito lítico, né, você tem que cogitar em mieloma múltiplo, tá? Lembra, a partir de 40 anos, assim como metástase, tá? E é uma das poucas situações que a gente pede raio-x de calota, porque a gente vê bastante, vê muito bem essas lesões, tá certo? Então, basicamente isso, pessoal. Basicamente isso. Lembra só que metástase pode ter todas as caras, todos os jeitos, todas as localizações, e você sempre tem que pensar a primeira coisa em metástase, tá? A partir de 40 anos. E era isso. Muita coisa. Mas foi uma revisão, assim, boa, galera. Uma revisão boa, viu? Foi, professora. Foi ótimo, professora. Também, a senhora conseguiu dar bem tranquilo. É isso aí, galera. Acho que vocês vão bem aí nessa prova, né? Vai dar tudo certo aí. Deus quiser. Viu? Se tiver qualquer dúvida, podem entrar em contato no WhatsApp, viu, pessoal? Manda lá um zap aí que eu respondo, viu? Obrigada, professora. Obrigado, a senhora continua com a gente Obrigada. próximo semestre? A senhora continua com a gente próximo semestre? S8? No S8, né, cara? Vocês sabem que o S8 não tem radiologia? Sabia? Não tem radiologia. Eu acho isso uma falta de absurdo, tremendo. Porque eu acho que tinha que ter, assim, uma revisão de tudo no S8. Eu acho que tinha que ser radiologia. Os principais tópicos, A assim. gente aguarda no internato, Só né? treinando, assim, vários Melhores casos momentos clínicos. para o internato. Ah, vamos ver um Dá sugestão, professora. Um negócio assim, né? Bem revivendo os melhores momentos, né? Eu acho que era interessante, né? Falaram que vai ter essa mudança curricular e que eles vão pensar nessa minha proposta. Porque eu falei, a pessoa está na véspera de entrar no internato, vai ver radiologia o tempo todo, e aí desapareceu radiologia por 6 meses da vida dela. Não é uma coisa estranha? Eu acho. A gente vê desde o início, aí no último era melhor tirar, então, do primeiro. É importante, pessoal, é importante. Acho que ajuda o primeiro, assim. Eu acho, não sei, né? Eu tenho a impressão Sim, que não, foi muito você bom. tendo olhar a estrutura tridimensionalmente, você vai criando uma... Assim, porque tudo é muito aos poucos, né? Todas essas coisas que a gente tem que trabalhar, uma nova visão, né? Isso aí é uma coisa que você precisa ir maturando o seu cérebro a ver a questão do tridimensionalidade. Então, eu acho que tinha que ter no S8. Eu não acho que tinha que tirar do S1, não. Mas aí no S8, ó, podia ter AVC de novo, vocês vão ver de novo. Raio-X de tórax, né? Os melhores momentos, pneumonias, né? Tudo assim que, cara, isso aqui vocês vão vendo quais são as etiologias, as doenças mais comuns, né? Osteoartrose, né? Linfoma, leucemia, né? Uma coisa assim, entendeu? Uma doença do fígado, esteatose. Não sei, eu acho que tinha que ter os melhores momentos, sabe? Assim, um negócio de revisão geral, né? Mas, enfim, vocês também peçam, vocês digam assim, olha, eu acho que tinha que ter. Porque só a gente falando não surte tanto efeito. Pessoal, peraí, galera, que eu tô agora me tocando uma coisa seríssima. Agora que eu me toquei dessa coisa séria. Pessoal, acabou! É isso que a gente tá vendo. Pessoal, eu não acredito, cara. Eu
vocês. Meu Deus do céu, cara, esse semestre foi triste porque a gente não se viu em nenhum momento. Meu Deus do céu. Mas a gente vai se ver, pessoal. A gente vai se ver, com certeza, quando vocês terminarem no internato, a gente vai se ver, né? Então, assim, nos hospitais, quando vocês terminarem, vai ser um prazer enorme encontrá-los, todos vocês, assim. Vocês me marcaram demais. É muito interessante, porque a gente estava junto desde o S1, não é não? Sim, Desde professora. Sim, professora, eu lembro. É muito tempo, gente, é muito tempo. E é muito legal, para mim, especificamente, quando eu pego vocês no S1 e vejo vocês hoje, que eu vejo o quanto vocês amadureceram, assim, como vocês estão ótimos, assim. Eu tenho certeza que vocês serão médicos incríveis, vocês são muito humanos, sabe? Isso aí não é o que faz um médico bom, cara. É a pessoa ser boa, de coração, viu? Não adianta a pessoa ser a top das galáxias dos diagnósticos diferenciais e ela não tem empatia. E, assim, vocês têm as duas coisas. Vocês são top da galáxia e vocês ainda têm empatia. Então, assim, cara, aí é para acabar, né? Para destruir aí. Eu tenho a pena aí dos outros médicos. Vocês elevam o nível. Vocês elevam o nível. E a senhora foi uma das primeiras a contar isso pra gente. Como é que é, Bárbara? A senhora foi uma das primeiras a contar isso pra gente, da empatia, de tudo isso. Tipo, nas primeiras aulas, a senhora sempre bateu assim na tecla. Olha, gente, empatia, apesar de radiologia parecer que é uma coisa assim completamente à parte de tudo. Não, você tá tratando o paciente sim. E isso aí é muito legal, a gente fica assim encantada, como a senhora ama a área que a senhora atua, como a senhora passa pra gente de uma maneira tão simples assim, que a gente acha que é um negócio assim, pronto, é só isso. Eu fico encantada, professora, com as suas aulas. Muito obrigada, de verdade. Bárbara, obrigada mesmo, Eu tô pessoal. aqui falando bem rápido. O que é muito interessante é que a gente viu a família crescer, né, durante o curso, e isso foi muito importante também. Foi mesmo. Mostrar que além de tudo, ela, além de ser uma excelente profissional, é uma ótima mãe e inclusive é uma mãe para todo mundo, assim, da nossa sala. Obrigada. Acho que a gente se sente muito com tanto aulas quanto para qualquer coisa. Júnior, muito obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo, assim. De fato, eu gosto muito do que eu faço. E sabe o que é mais interessante? É que cada vez eu gosto mais. Não é o contrário. Eu não estou no nível de cada vez... não, cada vez eu gosto mais. Eu venho tão empolgada quando eu vejo os casos que eu converso com o paciente, que eu converso com o médico, chamo o médico para conversar comigo. Gente, eu acho que pode ser isso. Tipo, eu chego para casa, parece que eu tô, assim, com catecolaminas, com serotonina, assim, sabe? Me faz muito bem, sabe? É impressionante. O fato de saber que eu estou fazendo a diferença para alguém, assim, me faz... E, assim, cara, a gente tem muita sorte, porque a gente escolheu uma área que a gente pode fazer, medicina, né, de maneira geral. Você consegue fazer a diferença na vida de todo mundo, cara. E não é só de uma pessoa, é da família inteira. É de todo mundo que ama aquela pessoa, você está fazendo a diferença. Então, assim, na hora que você estiver atendendo um paciente, não pense que é ele. Você vai pensar, você vai se colocar nele, faça a contra-referência, que é o seu pai, que é o seu tio, que é o seu amigo, né, da sua idade. Então, quando você coloca isso, você percebe que aquela pessoa não é uma, ela é 1000. Ela é todo mundo que ela conhece, que gosta dela, entendeu? Que tá se importando por ela. Então, isso faz você ficar realmente ir atrás de resolver o caso, né? Não deixar o caso numa pilha. A gente da radiologia, pessoal, assim, cada vez mais, né, os centros, eles estão tentando colocar menos radiologistas, que a gente laude o maior número de exames, né, cada vez mais existe essa pressão, sabe, nos grandes centros. Mas, assim, a máquina não vai substituir isso nunca, né? Então, assim, se você está no hospital, que o hospital quer ser bom, ele vai ter que ter um radiologista lá, né? E ele vai pegar uma pessoa que sinta isso, que queira conversar e que faça a diferença, que ligue para o médico, porque senão é um laudo mal feito. E eu vivo pegando laudos estranhos. Eu sei que a pessoa é até boa, sabe? A pessoa que laudou, cara, a pessoa era boa, mas isso aqui ela deve ter laudado rápido, ela achou que era um número, achou que era uma imagem, não viu que era uma pessoa ali. Então, acho que o segredo da radiologia é você ver a pessoa. É a pessoa que está ali. Você não está vendo a pessoa, mas aquela imagem é uma pessoa. E sabe uma coisa muito legal que eles fizeram, pessoal?
alguns lugares, antes de você laudar, né, lá no ICESP, na USP, em São Paulo, antes da gente laudar o exame, aparecia uma foto do paciente. Muito massa, né? Você ia laudar o exame da dona Francisca, aparecia uma foto da dona Francisca. Cara, isso faz toda a diferença, né? E assim, eu tenho muita sorte, porque atualmente eu não laudo em vários hospitais, eu laudo em um hospital específico, né? E laudo em uma clínica, só laudo nesses 2 lugares. Então, eu não tenho um volume absurdo de... Eu não quero ter muita gente, porque eu quero... Todo caso que eu laudo, eu mando a WhatsApp para o médico, eu ligo para o médico para entender o que é que aconteceu, eu troco ideia com ele, porque se eu tiver na fúria de ter que laudar, sei lá, 1000, eu não vou conseguir fazer do jeito que eu quero, entendeu? Então, eu prefiro não fazer. Eu tenho a sorte de ser professora da Unifor, né? Porque, assim... Isso, o contato que eu tenho com vocês me estimula a ser assim. E de outra forma também, até pela questão de que, como eu ocupo meus horários como professora, os outros horários que eu sou médica do jeito que eu quero. Eu não sou vendida, isso aí não sou. No dia que a gente parar de fazer medicina do jeito que a gente quer e porque os outros querem, do jeito que os outros querem, aí você deixou de ser médico. Não dá, né? Então, eu acho que é isso. E eu não tenho a menor dúvida que vocês serão médicos incríveis, tá? Façam sempre por amor mesmo. É muito importante se colocar no lugar da pessoa. Muito importante. Tem um vídeo muito legal, pessoal, que vocês podem se colocar, que é um vídeo que é Empatia, Cleveland, o hospital de Cleveland. Ele fez um vídeo, pessoal, que eu choro toda vida que eu vejo. Eu vou procurar e vou mandar para vocês, certo? Porque é um negócio que você olha, todo mundo que está no hospital, aí você só vê pessoas, né? Só que assim, ele vai te mostrar o que cada um está passando. Aí você, caramba, que interessante, né? Ah, recebeu alta depois de 20 dias internado, o filho morreu no acidente de carro. Tipo assim, é como se você olhasse para a pessoa e você visse tudo que aconteceu com ela ali escrito. Então, esse vídeo, ele foi feito para causar, né, para ativar a empatia das pessoas, assim. E eu acho que todo mundo devia ver. Eu vou mandar para vocês esse vídeo, tá? E, gente, nossa, cara, eu vou ficar com muita saudade de vocês, assim, de todos. Vocês são pessoas iluminadas, viu? E eu quero muito trabalhar com vocês, muito. E uma coisa interessante, uma coisa que eu sempre, desde o começo, desde o primeiro semestre, eu sempre julguei vocês como meus colegas. Vocês não são meus alunos. Vocês, desde o primeiro dia de aula, eu tenho isso muito consciente, pessoal. Vocês são meus colegas de profissão. Então, eu poder ajudar um colega de profissão não tem preço, assim. Não tem. Eu vou chorar aqui. Obrigada, muito obrigada, pessoal. Professora, eu queria só complementar o que a Babi falou também, mas agradecer. Eu também estou muito emotiva, porque eu ontem assisti o vídeo do internato do pessoal e eu já chorei horrores. E muita coisa já vem perturbando a nossa cabeça, né? Nesse período de pandemia, a gente está muito aflito nessa questão do nosso sucesso profissional mesmo. E o internato vem assombrando um pouco a nossa cabeça, né? Porque é um misto de ansiedade com a preocupação, com a insegurança, com tudo. Então, ontem, só de ter visto esse vídeo, já bateu de novo todos esses sentimentos e, enfim, mas eu só quero lhe agradecer por tudo. Desde sempre, assim, eu lhe tenho muito como exemplo, de verdade, porque as pessoas até que não estudam com a gente, né, meus pais, assim, às vezes a senhora aparece na televisão, ai, minha professora, eu amo essa professora, eu quero fazer questão de deixar bem claro, porque mesmo a senhora trabalhando com radiologia, que às vezes a gente tem essa visão mais errônea, né, de que a radiologia é um caso à parte, você está analisando uma imagem e não um paciente, não está tendo esse contato direto com o paciente, mas a senhora sempre deixou muito claro isso para a gente, que na verdade era o contrário, né? Sempre deu esse exemplo de empatia, de envolvimento, de que aquilo não era uma imagem, realmente era uma vida, que tudo isso importa. E a maneira que a gente veio aprendendo a radiologia assim, com a senhora foi muito especial, foi muito importante. E, enfim, eu só tenho a agradecer demais, demais mesmo. E pode ter certeza que muitos
eu até me arrisco a dizer que todas as pessoas aqui trazem a senhora como exemplo de profissional, de mãe, de tudo. Pessoal, vocês são maravilhosos. Eu espero muito que, se meus filhos forem fazer medicina, vocês sejam professores deles. Porque esse ciclo, ele fecha, pessoal. Impressionante, esse ciclo fecha. Né? A Bia aqui que eu diga, né? Eu era da Liga de Estudos em Ginecologia e Obstetrícia. A avó dela era minha orientadora, tá? Então, assim, a avó dela era minha orientadora. Então, eu já tinha um amor por ela absurdo, assim, como ser humano, como pessoa. E aí, agora eu tô aqui com a Bia. Olha como o mundo é, né? A mesma coisa com o filho do doutor Ronaldo Ribeiro, que, na verdade, acho que ele deve estar perto de se formar. Eu esqueci até o nome dele, gente. O professor Ronaldo Ribeiro foi uma das pessoas que mais, foi o professor que mais me marcou na minha vida, assim. Ele realmente era uma pessoa incrível, ele era cientista, ele era pesquisador, ele era excelente professor, ele era extremamente humano, ele foi médico de muitas pessoas da minha família, porque oncologia, infelizmente, ninguém se livra, né, sempre tem alguém com oncologia, com problema oncológico na família, e aí eu tive a honra de ensinar o filho dele. Olha como o mundo é. E vocês vão ser. Alguém aí vai ensinar meu filho. Não sei nem o que ele vai fazer, mas. E outra coisa, pessoal. Vocês vão atender. Vocês vão me atender, viu? Nos hospitais. Então, eu me atendo. Me atendam aí, viu? Respeita a responsabilidade, viu? A gente vai perguntar, porque Professora, a senhora Vou concorda tirar com a o seu dúvida com a diagnóstico? senhora. Na hora. O que a senhora acha? Ave Maria, pessoal. Mas foi um prazer absurdo aí estar com vocês, viu? Foi um prazer enorme e isso aqui não é uma despedida de jeito nenhum. A gente ainda vai se encontrar muito e vai se encontrar no trabalho. Vai ser top. Vai ser top. Professora, antes que eu me compense mais, quero falar uma última coisa. É que desde o S1, né, a senhora sempre acompanhando a gente. Pronto, eu vou descompensar. Oh, meu Deus, tão linda. A senhora sempre no começo, dando esse olhar para a medicina, principalmente para a radiologia, que nem sempre a gente de ser tão humanizado, sabe? E a senhora é um grande exemplo de professora, não acredito que já acabou. Não consigo. Oh, Marcela, Ave Maria, Marcela, você é uma fofa mesmo, sem comentários. Sem comentários, querida, Ave Maria. Mas eu acho que, assim, a missão foi cumprida, né? Então, a missão foi cumprida. Fico muito feliz, fico extremamente grata. Tentando acrescentar, eu nunca pensei que hoje fosse nosso último encontro, assim. Nem eu. E eu acho que, assim, é como a Thaís falou e a Marcela, assim, desde o S1, a senhora foi a nossa primeira professora, teve em contato com a gente desde o comecinho. E, assim, cada semestre era uma expectativa da gente ficar na sua turma. Eu acho que, às vezes, os professores não têm ideia disso, mas era. A gente sempre tentou ficar na sua turma e sempre somos realmente fãs da senhora como pessoa, como profissional. Sou capaz de dizer, assim, se eu fechar os olhos, eu consigo ouvir a senhora no LMF falando as coisas de AVC desde o começo, dando as dicas, os bizus, enfatizando que era importante o respeito, a empatia com o paciente, de não pedir exame de imagem se não tiver necessidade, entendeu? Então, assim, eu acho que, sem dúvida, a senhora, eu acho que não tem assim, noção da magnitude da sua história na nossa vida, sabe? Assim, do impacto que a senhora teve, que a senhora tem e que a senhora sempre vai ter. Eu sou eternamente grata por tudo que a senhora ensinou, por toda a sua dedicação, pela sua empolgação, que muitas vezes empolgava a gente, muitas vezes a gente vinha assistir pela sua energia, pela sua vontade de ensinar. E, assim, se eu for um dia um texto que a senhora eu vou estar extremamente feliz e grata. Então, eu quero agradecer de todo o meu coração a senhora. Sem dúvida, foi uma das melhores professoras que eu tive na minha vida. Muito obrigada. Oh, meu Deus do céu. Isabela, eu vou corrigir a última coisa que eu vou falar aqui como professora de vocês. Vocês vão ser muito melhores do que eu não tenho a menor dúvida. Vocês vão ser melhores do que eu, certo? Eu não tenho a menor dúvida.
Vocês é que me marcaram muito, vocês não têm ideia. Da energia positiva que eu, quando eu volto da Unifor, que eu chego em casa, que eu também chego com essa mesma serotonina aí que eu falo que eu chego do hospital, eu chego quando eu venho da Unifor. Vocês me ajudam muito mais do que eu a vocês, não tenho dúvida. Vocês me transmitem paz, leveza, amor, entendeu? Saiba que a recíproca, ela é hiper verdadeira, assim, a troca de energia, ela acontece dos dois lados, não é unilateral, é bilateral. Viu? E vocês vão ser muito melhores do que eu, não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. E é isso, né, pessoal? A Juliana vai me matar. Vai não, tô na... Não faltam 2 minutos. A gente tá no tempo, professor. Vamos ficar aqueles minutos aproveitando. Matar. Professor, eu queria falar rapidinho, tipo, a maioria do pessoal já falou tudo, eu não sou nem dessa turma, né? Eu vim assistir hoje por acaso. Mas Pode falar, querida. é realmente agradecer, porque, como as meninas realmente já falaram, a senhora foi uma professora que tá com a gente desde o S1. Eu lembro muito, muito, muito das nossas aulas no S1, naquela empolgação, e que eu pensava que eu não ia gostar de radiologia, que ia ser algo chato, e às vezes parecia que era a melhor aula do LMF. Tipo, melhor do que a anatomia, que eu adorava. E a senhora foi muito responsável por isso, pelo prazer que a senhora tem de ensinar. Sempre foi algo muito didático, algo muito tranquilo, leve, e que eu sentia que a gente realmente conseguia aprender. E, assim, não só falando da senhora como professora, mas como pessoa também, uma pessoa extremamente humana, que estava sempre preocupada com a gente, e eu acho que até nesses momentos que a gente passou no EAD também, que não foram momentos fáceis, o LMF me surpreendeu muito, porque principalmente quando a gente entra no ciclo clínico, a gente tende a prestar atenção mais em ambulatório, em outras coisas, e eu pensava que eu ia deixar o LMF muito de lado, mas a senhora e a professora Ju foram, assim, essenciais nesse momento que a gente está passando, e foram pessoas que realmente se preocuparam com a gente, e é realmente só agradecer. Eu tô muito, muito triste que a gente não vai ter vocês do semestre que vem, mas fica aqui a nossa gratidão. E é isso. Pessoal, obrigada por tudo, viu? Nossa Senhora, obrigada por tudo mesmo. Estou me passando aqui nessa época de Covid, né? Só os lacrimejamentos aqui, ó, no nariz. Pessoal, vocês não existem, viu? Muito obrigada mesmo, pessoal. Obrigada por tudo. Muito carinho por todos vocês, viu? E transmitam tudo isso aqui que a gente conversou para a turma de vocês, que, de fato, vocês me marcaram demais, assim. Um super beijo para vocês, né? E a gente se vê no internato, nos hospitais, né? Quem for aí para o JF, eu tô por lá. Viu? Com certeza. Total, Deu vontade de passar, né? Nada melhor do que aprender com alguém que ama o que faz, né? Então, com certeza a gente vai levar para a vida para ser igualzinho. Professora, se a senhora for dar uma aula, manda o link. Que a gente ficar acompanhando, a gente ficar matando a saudade. Joga nos stories do Instagram. Tá bom, pessoal. Vou mandar, viu? Pessoal, pois tudo de melhor para vocês, viu? Muita luz, muita tranquilidade, leveza aí nessa transição aí pro internato. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, viu? Super beijo para vocês. Beijo, professora. Tchau, professora. Obrigado por tudo. Obrigado. Valeu. É só um até logo, professora. Até logo. Até logo. Tchau. Tchau, pessoal.